Hoje eu vou te contar como foi alugar o nosso apartamento aqui nos Estados Unidos em 2022. Vou te falar tudo, passo a passo, valores, tudo certinho. Vem comigo. Sejam bem-vindos ao novo mundo e conforme prometido, hoje eu vou contar pra vocês como foi alugar o nosso novo apartamento, né? Que a gente tá de mudança aqui nos Estados Unidos, vocês já sabem. Então eu vou contar tudo o que aconteceu, passo a passo, se foi fácil, se foi difícil, tudo bem atualizado, 2022, né? Aconteceu agora, na verdade a gente ainda nem mudou, a mudança tá por vir ainda, inclusive, e sim, a gente vai mostrar aqui, por isso você tem que estar inscrito no canal. Já se inscreve pra eu saber que vocês vão continuar aqui junto com a gente, tem muita coisa legal chegando, e deixa o like se você queria saber mais sobre esse tema, né? Tô trazendo aqui porque eu prometi, tô aqui pra cumprir minha promessa, e tudo que eu quero em troca de vocês é o like. Então, deixa o like, eu sei que vocês já se inscreveram, agora eu vou posicionar a câmera que eu tenho que pegar minha colinha, é bastante coisa pra contar. Vou abrir o jogo, contar tudo pra vocês. Então vamos começar, já tô com a minha colinha aqui, vocês não estão vendo, né, porque é segredo, mas vou falar tudo pra vocês aqui. E assim, ó, vocês vão me perguntar já de cara, eu sei, cadê o Tigor? O Tigor tá lá em cima dormindo, nessa atual fase ele tá dormindo aí cerca de 28 horas por dia, tá bem sonolento. E a Gabi tá aqui pra não me deixar esquecer de nada, tá? Outra coisa, vocês estão vendo aqui, eu ainda tô na minha antiga casa, última semana aqui, né, Gabi? Última semana, estamos de mudança, daqui a pouco vocês vão ver tudo, mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, por que a gente está se mudando daqui? Por que a gente está indo embora? Aqui é uma casa, a gente alugou essa casa, né? Não é nossa, é uma casa mesmo, mas está alugada. E o que acontece, assim como no Brasil, o proprietário ele pode querer vender a casa. É o que aconteceu, o proprietário aqui informou para a gente que botou a casa, listou para venda, ele dá prioridade para a gente comprar. A gente não tinha interesse em comprar essa casa, a gente até pensa em comprar uma casa aí de repente ano que vem, aqui nos Estados Unidos, mas não seria essa aqui. Então a gente falou que não ia querer comprar. E aí a gente ganhou um prazo para sair, para procurar, né, um novo imóvel normal, como aconteceria no Brasil mesmo, tá? Então foi isso que aconteceu e aí começou a nossa procura. Primeira coisa que a gente fez, a gente foi num aplicativo chamado Zillow. Vou botar escrito para vocês aqui, mas é Z-I-L-L-O-W, acertei? Acertei, né? E esse aplicativo, ele lista os imóveis todos praticamente da região que você selecionar. Então a gente estava querendo voltar para Celebration, que é uma área ali que a gente gosta bastante, e a gente olhou os imóveis disponíveis naquela região. Uma coisa que eu preciso falar para vocês já de cara, a gente está indo para um apartamento. Por quê? O processo de locação em apartamento aqui costuma ser mais simples, mais facilitada a questão de documentação, mais rápido e tudo, e também os valores de entrada que eu já vou explicar costumam ser mais baixos, tá? Então a gente foi, olhou em Celebration e encontrou o imóvel que a gente queria. Na verdade não um só, a gente fez uma listinha, né, de alguns imóveis e tal, mas enfim, a gente pegou ali uns apartamentos e foi visitar. E não ficamos só restrito a Celebration, a gente olhou outros lugares também. E aí eu pulei uma etapa, que é assim, a gente viu no aplicativo, no Zillow, né? E como a gente está falando de apartamento, a gente foi, viu o nome dos apartamentos e aí jogou no Google. Então a gente fez tudo sem corretor, só por nós mesmos. E aí a gente foi no Google e buscou os apartamentos que a gente queria. E apartamento a gente pode fazer essa aplicação, esse pedido aí, essa solicitação de visita e tudo direto pelo site. O condomínio tem um site, né? Porque não é ter por exemplo, esse apartamento que a gente está indo, que vocês vão conhecer aí nos próximos vídeos, não é que cada unidade tem seu proprietário, então a gente fala com o proprietário para alugar. Não. Todos os apartamentos são do condomínio, eles não vendem, eles só alugam. Então o proprietário é o condomínio, né, basicamente de todas as unidades, e a gente foi lá no escritório deles para se informar. Quando a gente chegou lá, a gente conversou um pouquinho, ficou sabendo um pouco do procedimento, documentação que a gente teria que aplicar, e a gente anotou tudo e voltou para casa para ver se a gente queria ali mesmo. Inclusive vimos os valores, né, confirmamos, visitamos uns três modelos de apartamentos, vimos o que a gente gostou mais e falou, beleza, gostamos desse aqui. Na verdade foi o primeiro, né, que a gente visitou? Foi o primeiro. Foi o primeiro e eu já não quis mais ver outro, eu gostei bastante. Então a gente até pensou uns dias ali se a gente ia ver outro ou não, mas aí eu decidi junto com a Gabi que a gente ia ficar naquele mesmo, tá? Chegamos em casa, voltamos no site do apartamento do condomínio que a gente visitou e fizemos a aplicação direto pelo site. A aplicação, falando bem na prática, é você fazer a solicitação formal ali, a requisição para se candidatar àquela vaga ali, no caso de locar um apartamento, né? Nessa hora a gente fez a solicitação ali, a gente preencheu uma série de dados e a gente não apresentou nenhum documento, né, Gabi, no primeiro momento, né? Não. Só preenchemos dados, né? Só. Então a gente preencheu nossos dados e fizemos a solicitação para aprovação da nossa locação. Aí com essa solicitação feita, eles começaram a entrar em contato com a gente por e-mail, mas tipo coisa no mesmo dia, assim, no máximo um dia depois, tá? E aí eles... Quer me falar uma coisa? Não, foi na mesma hora, basicamente. Foi na mesma, basicamente alguns minutos depois eles nos mandaram um e-mail falando mais alguns detalhes e a documentação que a gente ia ter que apresentar. Nesse caso, como é apartamento aqui, como é uma coisa que a gente fez direto,
Eles pediram basicamente identidade, né, nossa aqui, e aí como a gente tem a documentação toda certinha aqui nos Estados Unidos, a gente tem documentos dos Estados Unidos mesmo, tipo Social Security, isso é outra coisa que a gente apresentou, facilitou demais. Aí eu sei que vai ter gente falando assim, mas fulano conhecido meu não consegue porque não tinha esses documentos e tal. Então cada caso é um caso, galera. Cada condomínio vai ter suas exigências de documento, não tem uma coisa geral assim. Mas sim, tá, ter os documentos aqui dos Estados Unidos, óbvio, vai ajudar demais. Inclusive, a gente já fez vários vídeos aí indicando para vocês a Leon Group, tá? Vou até relembrar aqui, escritório de imigração que pode ajudar vocês com essa parte documental, para estar tudo certinho aqui nos Estados Unidos. Isso aí vai fazer a diferença, inclusive no valor, tá? Que eu já vou falar pra vocês. É legal falar que normalmente esses bairros que são melhores que são os mais chatinhos. Celebration é o mais chato que tem. Exato, exatamente. Celebration é um bairro, uma região, né, que ela é um pouco mais cara até, então ela tem uma parte de exigência documental um pouco maior, tá? Então isso aí vai variar. Vai variar de lugar para lugar, quanto mais nobre, entre aspas, assim, a área for, mais exigência documental vai ter. Mas esse caso foi basicamente isso. Então a gente apresentou nossos documentos daqui e os últimos 3 extratos, né, de comprovação de renda, que tem que comprovar uma certa renda para ter o pedido ali, a aplicação aprovada. E aí demorou o quê? 36 horas, 36, 48 horas entre isso, chegou um e-mail de aprovação. Essa parte foi super tranquila pra gente mesmo. Sei que não é uma coisa que para todo mundo vai ser assim. A gente está falando o que aconteceu com a gente, né? Então foi isso, basicamente a parte de documentação, de aplicação foi essa. Se fosse numa casa, aí a coisa ia ser um pouquinho mais diferente, né, Gabi? Porque geralmente casa, eles são um pouquinho mais criteriosos, tem mais gente geralmente também buscando. Não que tivesse muito apartamento disponível também não tinha. Mas casa é um pouquinho mais chato e casa tá pedindo mais valores de entrada, e é de valor que eu vou falar agora. Falando de valores, a primeira coisa que a gente pagou foi uma taxa de aplicação, quando a gente fez o pedido. A gente pagou $400, aí eu tô colando aqui, tá? $400, que é 200 de taxa de administração, e 100 para cada aplicante, né? 100 para mim, 100 para a Gabi. Isso aí, se a gente fosse reprovado, a gente perdia esse valor, e é assim mesmo, tá? Assim que funciona com basicamente qualquer coisa que você aplica aqui nos Estados Unidos. Então a gente pagou esses 400 que a gente perderia se não tivesse sido aprovado. A gente foi aprovado, de qualquer forma perdeu, né, que esse valor não volta, mas então ele serviu para alguma coisa, pelo menos, tá? Aí, uma vez que pagou esse valor de 400, a gente já foi aprovado, beleza. Aí a gente foi nessa análise de aplicação que eles fizeram, eles viram quanto que a gente teria que pagar de caução, que é uma garantia, né, que você deixa lá para caso quebre alguma coisa no imóvel e tal. E nesse apartamento que a gente está indo, nesse condomínio, poderia variar de 500 até um aluguel. O aluguel nesse prédio, ele variava ali no apartamento de 2 quartos, entre 2.100 por aí, né, Gabi, até 2.300, 2.400. A gente pegou nesse meio termo aí, nem máximo nem mínimo, tá? O nosso é na metade ali, basicamente, 2.200, né, 2.200. E aí, então a gente poderia ter que pagar de caução entre 500 e 2.200. E como eu falei, essa questão de documentação nossa, por estar tudo certo, ajudou bastante também, nossa comprovação de renda. Então a gente vai pagar o mínimo, a gente nem pagou ainda. Vai pagar o mínimo, que são $500 de caução. Isso vai ficar retido lá e no final, se a gente sair e tiver tudo certinho, esse valor volta pra gente, tá? Fora isso, a gente tem uma taxa de $400 de pet, que é pro senhor Tigor que tá lá dormindo, ele tem esse custo, mas é só na entrada. Daí mês a mês a gente tem uma taxinha bem menor de $25 adicionais por ter um pet, tá? Se fosse 2 era 50, né? E aí é máximo é isso, não pode ter mais do que 2 pets nesse condomínio que a gente tá indo. Então a gente já pagou aquele 400 do começo, que já foi, aí a gente vai ter que pagar esse 400 do Tigor, esse 500 de caução, tá? E o que falta, né, da locação, porque a gente vai entrar no dia 20 agora, então tem até do dia 20 até o dia 31 de maio, tem o rateiozinho ali. Isso é o que a gente vai pagar agora, um pouquinho antes de entrar. Essa soma aí que vai dar 1.000 e pouco, né? E aí fora isso, que eu tenho anotado aqui que também a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um seguro para a unidade, um seguro para casa, tá? Pro apartamento, no caso. A gente já fez umas cotações, mas isso é bem baixo, é tipo $100, $150 por ano. Então é um custo bem irrisório. E aí fora isso, então a gente entrando para fazer esse pagamento inicial, a gente vai entrar e aí vai ter o aluguel, os 25 do Tigor, aí normal, água, luz. E aí tem uma taxa de $90, se eu não me engano, que está incluso internet, aí é para o condomínio mesmo. Está incluso a internet, coleta de lixo, o que mais, Gabi? Televisão e a TV a satélite, né? E a taxinha de administração deles. Então, basicamente é isso que a gente vai pagar. A água, aliás, a gente só precisa solicitar também para o próprio condomínio fazer a ligação. E aí vai vir junto com o aluguel, que é todo dia 1º, se eu não me engano, tá? Então vai ser pago tudo junto num sistema próprio do condomínio online que tem, que é bem tranquilo. Então, assim, a gente vai pagar meio que tudo num pacote só.
o aluguel, o Tigor, né? Essa taxa de 90 aí de internet, de coleta de lixo e a própria água, vai vir tudo junto. Fora isso, a gente vai ter que pedir a ligação de energia elétrica separado, aí vai vir numa conta separada. E o que mais que tem aqui, Gabi, que tu me lembrou agora? Não, era só isso, eu acho. Aqui não tem condomínio. Ah, condomínio, muito importante isso. Muita gente pergunta, tá, e condomínio aí, como é que funciona? Condomínio aqui, gente, quando se aluga um imóvel, ele fica, não é que nem no Brasil, que o locatário aluga, tá? Aqui não, o locador que é o responsável pelo condomínio, então o proprietário. Nesse caso, como eu falei para vocês antes, que é o condomínio que administra todos os imóveis, não tem donos, né, por unidade, não, nem tem, na verdade, né, talvez nesse 90 dólares aqui, a taxinha deles, mas a taxa deles nesse 90, na verdade, é mínima, é 3 e pouco, é 2, sei lá, tem pest control também. Então, não tem condomínio, tá? Não tem uma taxa de condomínio, isso em geral, aqui pelo menos na Flórida, né, que é onde a gente já morou. Tanto em casa, de condomínios, porque casa aqui fica dentro de um condomínio também fechado, essa daqui que a gente está, por exemplo. O proprietário, sim, paga, né, um condomínio, aqui um mensal, né, que aí vai variar de região para região, mas quem aluga não, quem aluga só paga o aluguel e essas outras contas aí normais que eu falei. E esse condomínio ele é bem completinho, a gente já passeou por lá, como falamos para vocês, né? Então ele tem academia, bem legal, fiquei surpreso. Geralmente a academia de condomínio assim não é tão boa, então a gente procura uma academia de verdade, né? Lá não, eu acho que vai dar pra gente malhar lá numa boa, tranquilo. Tem questão de piscina, tem piscina? Tem, né? Piscina, tem as churrasqueiras ali pra gente usar gratuitas, a gente não pode levar a nossa churrasqueira, né? Mas tem uma área de churrasqueira bem legal. Então é um condomínio bem completo, mas isso aí a gente pode mostrar pra vocês, se vocês quiserem, né? Nos próximos vídeos, mudança e tal. Comenta aqui tudo que vocês querem ver. Comenta também se ficou alguma dúvida. Eu acho que eu expliquei tudo pra vocês, mas, sei lá, às vezes esqueço alguma coisa, então comenta aqui embaixo. E acho que eu expliquei tudo, né? Eu acho que eu consegui fazer um panorama bem geral aí de como foi essa parte de locação. Foi sim muito simples, eu sei que tem muita gente que fala que é muito mais difícil que isso. Pode ser que seja mais difícil, cada situação é uma situação, né? Pra gente realmente foi surpreendentemente fácil, a gente nunca tinha feito uma locação de apartamento aqui, só de casa. Então foi bem fácil mesmo, a gente ficou positivamente surpreso com isso, né? E repito, aquela questão da gente estar com a documentação certa aqui nos Estados Unidos, Social Security, tudo certo, ajudou demais. Então, vocês já sabem, se vocês quiserem trocar uma ideia com o pessoal da Leon Group lá, escritório de imigração, quiserem vir morar aqui, ou já estão morando aqui, mas a situação ainda não está tão certinha, quer dar uma olhada, conversar com eles, fazer uma consulta e ver o que pode fazer, eu deixo o link aqui na descrição para vocês, tá? Tem até um desconto se vocês falarem que conheceram pelo Novo Mundo. Então é isso, galera. Brigadão porque chegou até o final. Se inscreve que tá vindo muita coisa legal. A gente vai documentar essa mudança. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo mostrando o condomínio. E é isso. Tamo junto. Até a próxima e tchau.